A adrenalina ainda me faz tremer as mãos, mesmo agora, meses depois. Fecho os olhos e ainda o vejo. Pedro Mendes, o magnata que parecia feito de pedra, ali no chão da minha oficina, a soluçar. A Sofia estava agarrada à minha perna, os olhinhos assustados sem perceber o que estava a acontecer. Como é que chegamos a isto? Lembro-me vagamente do dia em que tudo começou, ou pelo menos do dia em que a vida parecia querer virar-me do avesso de vez. Foi uma quinta-feira em agosto, abafada, típica do Alentejo. Eu estava a arranjar o alternador de um Honda Civic, algo tão banal que nem me lembro dos detalhes do carro. E a Sofia estava no campo de férias, por sorte. A oficina estava calma, com aquele cheiro a óleo velho e café, e o rádio, todo pintado de branco por causa dos salpicos, a tocar música popular. Parecia um dia como tantos outros. E depois ouvi-o. Não era um som qualquer. Era um lamento, um grunhido metálico e torturado vindo da estrada. Um V8 Twin Turbo em sérios apuros. Eu sei aquele som. O meu avô Antônio, ou velho Tonho, como todos lhe chamavam, dizia sempre que um motor com dor é como uma criança a chorar. O choro tem um padrão, uma melodia, e se ouvires com o coração, ele diz-te o que precisa. O meu pai, Carlos, repetiu-me isso vezes sem conta. E eu, João, aqui estou eu, com 30 e poucos anos, a sussurrá-lo a mim próprio todas as manhãs quando abro a Santos e Filhos. A mesma oficina que o meu avô abriu em 1971 com uma chave de bocas e um macaco emprestado. O tal lamento metálico vinha de uma plataforma de reboque. Em cima dela, parecia uma nave espacial caída de outro planeta. Estava um McLaren 720S, cor de laranja papaya. Custava mais do que todas as casas da minha rua juntas. E lá estava ele, parado, inerte, como um cavalo puro sangue ferido. Atrás, 3 jipes de luxo pretos, com os vidros escuros. Dali saiu Pedro Mendes, e juro que a gravidade na oficina pareceu mudar. Sentia-se o poder dele antes mesmo de ele dizer uma palavra. Ele viu a oficina, as manchas de óleo no chão, a placa meio desbotada, a letra S da palavra filhos, repintada à mão 2 vezes, porque não consigo pagar uma nova. E o maxilar dele ficou tenso. É aqui? A voz dele ecoou, cheia de desprezo. Foi para aqui que o GPS me mandou? O condutor da plataforma encolheu os ombros. O motor avariou na A2, senhor. Esta foi a oficina mais próxima. Eu limpei as mãos num pano, respirei fundo e avancei. Bom dia, senhor. Sou o João Santos, o dono desta oficina. Em que posso ajudar? Os olhos dele varreram-me de cima a baixo. Macacão sujo de óleo, botas de trabalho gastas, mãos calejadas, cara jovem, sem secretária, sem computador, sem recepcionista. É você o mecânico? Ele perguntou, o tom seco. Sim, senhor. Quantos anos tem? 34. Ele quase riu. Foi um som feio. 34, e é dono disto? O meu avô abriu-a em 71. O meu pai geriu-a até falecer. Agora é minha. A minha voz era mais firme do que eu sentia. Onde é que tirou o curso? Aqui mesmo, senhor. O meu pai foi o meu professor. Ele mandou descarregar o carro. Aquele McLaren laranja parecia um alien no meio do meu espaço, com as luzes fluorescentes a piscar porque o balastro estava nas últimas. E depois saíram os outros, o Ricardo Silva, o Manuel Rodrigues e os seus mecânicos de elite. O Luiz Costa, o homem das Ferraris e Lamborghinis, com o cabelo prateado e uma arrogância silenciosa. E o Antônio Pereira, que tinha trabalhado na fábrica da McLaren no Reino Unido. O Ricardo nem conseguia disfarçar o nojo. Pedro, o que estamos a fazer aqui? Ligue para uma oficina a sério. Pedro explicou que o carro já tinha ido a 100 mecânicos, a concessionárias em todo o lado e até a equipas de diagnóstico alemãs. Gastou quase €500 mil em diagnósticos
E todos disseram o mesmo: motor morto, perda total. Foi então que eu intervi. Não consegui evitar. Senhor, ouvi o seu motor quando estava a chegar. Se me deixar fazer um diagnóstico, talvez consiga ajudar. Pedro levantou a mão. Deixe-me explicar uma coisa, João. Ele disse o meu nome como se tivesse um gosto amargo. Este carro é um McLaren 720S. Vale mais do que este edifício, o seu equipamento e tudo o que possui. Foi examinado por 100 técnicos certificados de fábrica, com décadas de experiência e milhões em equipamento de diagnóstico. Todos, sem exceção, disseram: o motor está acabado. Ele deu um passo à frente e a sua voz era gelo puro. E você, um tipo de macacão numa oficina sem certificações, sem ligação à fábrica, sem formação oficial, acha que vai encontrar algo que todos eles falharam? Acho que gostaria de ter a oportunidade de ouvi-lo, senhor. É tudo o que peço. O Luiz Costa abanou a cabeça. Filho, faço isto há 28 anos. Se 100 profissionais dizem que o motor está morto, precisa de acreditar neles. Antônio Pereira cruzou os braços. Trabalhei dentro da fábrica da McLaren. Conheço cada parafuso naquele motor pelo seu número de peça. Não há nada que uma oficina como esta possa fazer que nós já não tenhamos tentado. Com todo o respeito, disse eu, e era verdade. O motor fez um som muito específico ao entrar. É um padrão que já ouvi antes. Se me der 30 minutos de silêncio. 30 minutos? Pedro repetiu, inexpressivo. Quer 30 minutos com um motor de 300 mil euros que não está qualificado para tocar? Sim, senhor. Não. A palavra pairou no ar. Foi então que o Manuel Rodrigues, que assistia a tudo com um sorriso matreiro, disse algo que mudou o ambiente. Na verdade, Pedro, vamos tornar isto interessante. O que quer dizer? Manuel acenou na minha direção. Deixe o homem tentar, mas vamos pôr algo em jogo. O Ricardo sorriu, aquele sorriso de quem gere o dinheiro dos outros e percebe de alavancagem. Uma aposta. Pedro olhou para mim. Houve um ar frio, calculista, e por baixo, algo ferido que precisava de ver alguém falhar. Está bem, Pedro disse. Aqui está o acordo. Ele tirou um cheque. Se diagnosticar este motor corretamente, e quero dizer, corretamente verificado pelo Antônio e pelo Luiz, ambos com mais conhecimento deste motor do que você alguma vez terá, eu dou-lhe um cheque de 250 mil euros. Aqui e agora. O valor pairou no ar como uma granada. Mas se falhar, a voz de Pedro baixou. E você vai falhar. Vai fazer 3 coisas. Ele levantou um dedo. Primeiro vai fechar esta oficina permanentemente, tirar aquela placa que o seu avô pôs e admitir que não tem competência para trabalhar em nada mais complicado do que um corta-relvas. Segundo dedo. Vai gravar um vídeo aqui mesmo a pedir desculpa a todos os mecânicos certificados deste país por fingir que pertence à mesma profissão. Terceiro dedo. E vai pagar-me 50 mil euros por me fazer perder tempo. Não me interessa como o consegue. Venda a oficina, venda as ferramentas, hipoteque o que tiver de hipotecar. O sangue pareceu escorrer-me da cara. 50 mil euros? Eu não tinha 50 mil euros. Perder aquela aposta significava perder tudo. A oficina, o legado, a minha capacidade de alimentar a Sofia. Pedro, não é justo, murmurou o Ricardo. É mais do que justo. 100 mecânicos a sério não conseguiram arranjar este carro. Este tipo quer tentar. Ótimo, mas tem de haver consequências por fazer um homem perder tempo. O meu coração batia tão forte que tinha a certeza de que eles podiam ouvi-lo. Todo o meu instinto gritava para eu desistir, para dizer não, obrigado, para deixar estes homens, o seu dinheiro e a sua crueldade irem-se embora da minha vida para sempre. E depois ouvi um som. Pai, a Sofia.
Devia estar no campo até às 4 da tarde, mas o campo tinha acabado mais cedo por causa de um cano rebentado, e a vizinha que acostumava vigiar tinha a deixado na oficina. Ela estava à entrada, com a mochila a pender de um ombro, os sapatos desamarrados e os olhos. Aqueles olhos castanhos grandes que não conseguiam focar bem as coisas ao longe, porque precisava de óculos que eu não podia pagar. A olhar para a sala cheia de homens poderosos, a olhar para o pai dela. "Olá, meu amor", disse suavemente. "Vai sentar-te na bancada. O pai está a trabalhar." "Quem são aqueles homens?" "Clientes, vai." Ela foi para a bancada, subiu, tirou um livro de colorir, mas continuou a olhar para nós. Pedro assistiu a tudo. Algo passou pelo seu rosto, rápido e doloroso, ali e foi-se. E eu não o vi, mas o Zé Manel viu. O Zé Manel tem 76 anos. Foi mecânico durante 50 anos. Conheceu o meu avô pessoalmente, trabalhou ao lado do meu pai, e agora passa em sua reforma sentado numa cadeira dobrável à porta da minha oficina, a beber café e a contar histórias a quem quiser ouvir. Ele tinha estado a assistir a tudo isto do canto e não gostou nada. "Senhores", disse o Zé Manel, dando um passo à frente, "este rapaz é o melhor mecânico de diagnóstico que já vi em 50 anos a mexer em chaves. Ninguém sabe ouvir um motor como ele. Nem o avô dele sabia." "Ninguém lhe perguntou, velho", disse Pedro, sem olhar para ele. "Isto é entre mim e ele." O Zé Manel calou-se, mas os olhos dele permaneceram duros. Olhei para o McLaren, olhei para a Sofia, olhei para a fotografia desbotada do meu pai e do meu avô colada à caixa de ferramentas. 2 homens de macacão, de braço dado, a sorrir em frente a esta mesma oficina em 1994. Pensei no que o meu pai me tinha dito 100 vezes. "Meu filho, quando alguém te ataca pelo que não tens, lembra-te do que tens. A humildade para continuar a aprender e o dom que Deus te deu." Pensei no som que o McLaren tinha feito ao entrar. Aquele batido metálico específico, irregular. Eu conhecia aquele som. Já o tinha ouvido antes. Tinha quase a certeza do que era. "Quase. Eu aceito", disse. A sala ficou em silêncio mortal. "Você aceita?" Pedro disse-o lentamente, como que atestam as palavras. "Aceito a sua aposta. Todas as condições, mas tenho uma minha. Não está em posição de negociar. Quando eu arranjar o seu carro, não se... Mas quando? O senhor não me vai pagar 250 mil euros. Não os quero. O que vai fazer é ficar aqui, à frente de todas essas testemunhas, e pedir desculpa. Não a mim. A todos os mecânicos que alguma vez foram desprezados por não terem um diploma na parede. A todos os homens que trabalham com as mãos e são tratados como menos do que humanos, porque não podem pagar um curso. Ninguém se mexeu. E mais uma coisa, disse. Olhei para a bancada onde a Sofia estava sentada, a fingir que coloria, mas a ouvir cada palavra. Vai pedir desculpa à minha filha pela maneira como falou com o pai dela. Pedro olhou para mim por muito tempo. Algo se mexeu nos olhos dele. Algo complicado. Algo que parecia quase reconhecimento. Depois, desapareceu. Feito, disse Pedro. Alguém dê a este homem os seus 30 minutos. O Luiz Caldwell tirou o telemóvel. Estou a gravar. O Antônio Pereira tirou o seu. Eu também. Manuel encostou-se ao jipe e cruzou os braços. Isto vai ser bom. O Ricardo apenas abanou a cabeça e murmurou. Isto vai ser um desastre. O Zé Manel arrastou a sua cadeira de dobrar para mais perto e sentou-se. Apertou as mãos, e se olhasses de perto, verias os seus lábios a mover-se. Estava a rezar. E a Sofia levantou a cabeça do livro de colorir, a ver o pai a andar em direção ao McLaren morto, com os ombros para trás e as mãos firmes, e disse baixinho, só para ela, o meu pai consegue arranjar tudo. Encostei a mão direita na tampa traseira do McLaren.
A fibra de carbono estava quente do sol do Alentejo. Fechei os olhos. A oficina ficou em silêncio. Até os homens com os telemóveis pararam de falar. Estava a ouvir. E em algum lugar no silêncio, no espaço entre batidas do coração, o motor estava a responder. Mantive a mão naquela tampa por 10 segundos completos. 10 segundos de silêncio que pareceram 10 minutos para todos os que observavam. Os meus olhos estavam fechados, a minha respiração era lenta e a minha mente estava noutro lugar. 6 anos antes, ao lado do meu pai nesta mesma oficina, a ver o Carlos Santos debruçado sobre o motor de um Porsche 911 Turbo que todos os mecânicos de Évora tinham desistido. "O que ouves, meu filho?" O meu pai perguntara-me naquela noite. Um batido, irregular, como se estivesse a lutar contra si próprio. "Bom, agora diz-me o que não é. Não é batida de biela. O ritmo está errado, não é detonação. Demasiado metálico. Bom, agora vai mais fundo. O que é que o motor está a tentar dizer-te?" Abri os olhos, tirei a mão da tampa do McLaren e virei-me. Todos os telemóveis na sala estavam apontados para mim. O Luiz Costa tinha aquele ar na cara, o ar de um homem que já tinha escrito o final. O Antônio Pereira abanava a cabeça lentamente, os braços ainda cruzados. Pedro Mendes estava de mãos nos bolsos, o maxilar cerrado, à espera do fracasso que ele tinha a certeza que viria. Andei até a minha caixa de ferramentas. 3 gerações de aço vermelho, riscada e amassada, mas bonita. Abri a segunda gaveta e tirei um Autel Maxis Ultra, um scanner de diagnóstico profissional com um ecrã tátil de 10 polegadas que acendeu nas minhas mãos. Os braços do Antônio Pereira descruzaram-se. "Onde arranjou isso?" "O meu pai comprou-o", disse sem levantar a cabeça. 6 meses antes de morrer, vendeu a carrinha para o pagar. Conduziu o carro da minha mãe para o trabalho pelo resto da vida dele. Fiz uma pausa, a ligar o cabo OBD2. Ele dizia: "Se vamos trabalhar em motores modernos, precisamos de ferramentas modernas. O conhecimento tradicional é a fundação, a tecnologia é a ponte." "Esse é um scanner de 10.000 euros, disse o Luiz. "Conheço oficinas que não têm um." O meu pai acreditava em investir nas coisas certas. Liguei-o à porta de diagnóstico do McLaren. O Autel comunicou com a ECU do carro e começou a extrair dados de 47 módulos eletrônicos. Linhas de código desceram pelo ecrã. Vermelho para falhas críticas, amarelo para avisos, verde para sistemas limpos. Havia muito vermelho. O Manuel Rodrigues inclinou-se por trás. "Essa é uma longa lista de problemas, amigo. Essa é uma longa lista de sintomas." Corrigiu calmamente. "Não é a mesma coisa." Deslizei o ecrã. Os meus olhos moviam-se rapidamente, mas as minhas mãos estavam pacientes. Já tinha feito isto centenas de vezes, talvez milhares. Ler dados de diagnóstico não era apenas técnico para mim. Era musical. Cada código contava parte de uma história, e o truque era ouvir a história por baixo do ruído. "Ali", disse. O Zé Manel levantou-se da cadeira. "O que é, meu filho?" "P022245. Toquei no ecrã. "Wastegate Control Solenoid Turbo a Malfunction." Antônio Pereira estava ao meu lado em 3 passos. "Deixa-me ver isso." Inclinei o ecrã. Antônio olhou fixamente para ele, depois abanou a cabeça. Esse código também apareceu na McLaren Lisboa. Foi assinalado como uma falha secundária, consequência da falha do turbo, não a causa. "Eles estavam errados", disse eu. As palavras caíram pesadas. O rosto do Antônio enrijeceu. "Desculpe." Leram-no como um código secundário porque foi isso que a árvore de diagnóstico lhes disse. Pressão do turbo fora de especificação, então o sistema assinala tudo a jusante. Mas olhem para os dados em tempo real. Naveguei para outro ecrã. Os números piscavam rapidamente. Pressão de sobrealimentação do turbo A. Observem os valores.
Todos se apertaram. Até Pedro deu 2 passos à frente. Os números no ecrã estavam erráticos. 0,8 bar, depois 2,3, depois uma queda para 0,2, depois um pico para 1,9, tudo em milissegundos. O gráfico parecia um sismógrafo durante um terremoto. Isso não é um turbo morto, disse. Um turbo morto dá zeros planos ou pressão baixa consistente, isto é, oscilação. O turbo está fisicamente bem. Está a produzir pressão, mas algo está a dizer à válvula de descarga para abrir e fechar aleatoriamente. Então, a pressão não tem estabilidade. A Eco vê dados impossíveis, entra em pânico, aciona todos os códigos do livro e desliga o motor para se proteger. O Luiz Costa inclinou-se, semicerrando os olhos para o ecrã. A sua expressão tinha mudado. A presunção estava a desaparecer. O que causaria esse tipo de oscilação? O solenoide, disse eu. O solenoide eletrônico que controla a válvula de descarga. Quando falha intermitentemente, não completamente, apenas intermitentemente, envia sinais de voltagem erráticos. A válvula de descarga não sabe se deve estar aberta ou fechada. A pressão do turbo enlouquece. O computador pensa que o motor está a destruir-se, então entra em modo de desligamento total. Todos os sensores a jusante leem como uma falha catastrófica porque os dados não fazem sentido. Olhei diretamente para Antônio. Mas os turbos estão bem, os pistões estão bem, a cambota, as válvulas, o bloco, tudo bem. É um fantasma no sistema. Um pequeno componente elétrico a falhar e a fazer com que todo o motor pareça morto. Antônio olhou fixamente para o ecrã por um longo tempo. Depois disse muito baixinho: testamos os turbos fisicamente na McLaren Lisboa. Compressão, teste de fugas, folga do eixo, tudo dentro das especificações. Porque não há nada de errado com eles, disse. Nunca houve. Então por que não detetamos o solenoide? Porque confiaram na árvore de diagnóstico. O software diz falha do turbo, então vocês olham para os turbos. Quando os turbos estão bem, assumem danos internos no motor porque esse é o próximo passo na árvore de decisão. Ninguém voltou a jusante para verificar o sinal que iniciou toda a cascata. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores. Este não era o silêncio de troça ou de antecipação. Este era o silêncio de homens a recalcular. Pedro quebrou-o. Está a dizer-me que 100 mecânicos formados de fábrica, certificados, com décadas de experiência e milhões em equipamento, falharam todos um solenoide avariado? Estou a dizer-lhe que todos seguiram o mesmo protocolo de diagnóstico, disse. E o protocolo tem um ponto cego. Assume que os sinais de controlo são fiáveis e avança a partir daí. Se o próprio sinal é o problema, o protocolo nunca o encontrará porque nunca olha para trás. E você encontrou-o em, o quê? 10 minutos. O meu pai encontrou-o há 6 anos num Porsche 911 Turbo. Os mesmos sintomas, a mesma cascata de códigos falsos. Todos os mecânicos diziam turbos mortos. O meu pai disse, mas Jimmy, não, houve mais fundo. Ele rastreou até um solenoide da válvula de descarga com queda de voltagem intermitente. Uma peça de 40 euros salvou um motor de 60 mil euros. Fiz uma pausa. Ele fez-me memorizar o padrão. Ele disse, meu filho, isto vai enganar muitas pessoas inteligentes um dia. Não te deixes enganar. O Zé Manel limpou os olhos com as costas da mão. Não disse nada. Não precisava. Preciso de o verificar fisicamente, disse eu. O scanner mostra-me os dados, mas quero pôr um multímetro no próprio solenoide. Se a voltagem estiver a saltar, é confirmação. Faça isso, disse Pedro. A voz dele tinha perdido algo. Não a autoridade. Isso era permanente, intrínseco ao homem.
Mas a crueldade e a agudeza tinham desaparecido. O que a substituiu foi algo que ele provavelmente não sentia há anos: incerteza. Andei até a caixa de ferramentas e tirei um multímetro digital Fluke de nível profissional. Outra ferramenta que o meu pai chamara essencial. Dirigi-me à traseira do McLaren e abri a tampa do motor, expondo o V8 Twin Turbo em toda sua complexidade de engenharia de precisão. Os turbocompressores gêmeos estavam bem no compartimento, ladeados por intercoolers e envoltos numa teia de mangueiras de silicone, cablagens e linhas de combustível de alta pressão. Trabalhei rapidamente, mas com cuidado. 3 tubos de admissão removidos, 2 conectores elétricos desligados após soltar os seus clipes de segurança com um polegar treinado, 4 braçadeiras de mangueira soltas com voltas exatas e medidas. O Luiz observava cada movimento. Ele conhece o esquema, murmurou para Antônio. Sim, disse Antônio. Conhece. Em 4 minutos eu tinha exposto um pequeno cilindro preto, aninhado atrás do turbocompressor esquerdo. Era pouco maior que um saleiro, insignificante, fácil de não ver, fácil de ignorar. Solenoide de controlo da válvula de descarga, disse eu. Foi isto que matou o seu motor. Ou melhor, foi isto que fez o seu motor fingir que estava morto. Liguei os cabos do multímetro aos terminais do solenoide. Zé Manel, pode virar a chave para a posição de ignição? Não o ligue, só ignição. O velho moveu-se mais rápido do que em anos. Deslizou para o banco do condutor do McLaren, meteu a chave e virou-a para o acessório. O painel de controlo acendeu. Observei o multímetro. Os números começaram a dançar. Diga-os em voz alta, disse Antônio. E já não havia condescendência na sua voz. Apenas a atenção focada de um profissional a observar outro profissional a trabalhar. 4,1 volts, li eu. Agora 11,8. Agora 2,3. Agora 14,1. Agora volta a 3,6. Caramba, sussurrou Luiz. Um solenoide saudável com alimentação de 12V deveria ler estável 11,5 a 12,5, com talvez uma variação de meio volt sob carga. Isto está a oscilar 12 volts em questão de segundos. Está a enviar comandos completamente aleatórios à válvula de descarga. Abrir, fechar, abrir a meio, fechar de repente. A pressão do turbo enlouquece. A ECU vê números que não deveriam existir e desliga tudo. Antônio Pereira tirou o telemóvel e começou a tirar fotografias do ecrã do multímetro. As suas mãos não estavam totalmente firmes. Isto é exatamente o que vimos nos dados da McLaren Lisboa, disse baixinho. A pressão errática do turbo. Assumimos que era uma falha mecânica do rolamento do eixo ou danos na roda do compressor. Eu nunca voltei a verificar o sinal de controlo. Ninguém o fez, disse eu, porque o protocolo de diagnóstico não o manda fazer. Luiz Costa endireitou-se, respirou fundo e soltou o ar lentamente. Quanto custa essa peça? Um solenoide original McLaren encomendado do Reino Unido, provavelmente 400 euros, com 3 semanas de espera, disse eu. Mas um equivalente Bosch OEM, mesmas especificações, mesmo encaixe, mesmo desempenho. Tem um na parte de trás. Uso-os em sistemas Twin Turbo BMW e Porsche. Partilham a mesma arquitetura Bosch. Custa 150 euros. 150 euros, repetiu o Ricardo Silva do fundo da sala. A sua voz estava vazia. Pedro gastou 400 mil euros em diagnósticos e a resposta é uma peça de 150 euros. Ninguém se riu. Não tinha graça. Andei até a minha prateleira de peças, uma parede de caixas rotuladas e pequenos recipientes que o meu pai tinha organizado há 20 anos e que eu mantinha com a mesma precisão. Voltei com uma caixa selada. Bosch, atuador de válvula de descarga, solenoide, 12 TeV, 3,2 amperes, tempo de resposta de 5 milissegundos.
compatível com plataformas Twin Turbo, BMW, Porsche, McLaren, Mercedes AMG. Levantei-o. É isto que o seu McLaren precisa, Sr. Mendes. Isto e cerca de 14 minutos de reprogramação da ECU para limpar os códigos falsos e deixar o computador reaprender os parâmetros corretos. Pedro olhou para a caixa, olhou para mim, olhou para o multímetro, ainda a mostrar as suas leituras erráticas. Olhou para Antônio Pereira, o seu especialista formado na fábrica, que estava a acenar lentamente com uma expressão que era em partes iguais respeito profissional e vergonha pessoal. Tenha certeza, Pedro disse. Tenho a certeza. Quão certeza? Encontrei os olhos dele. O meu pai vendeu a carrinha para comprar aquele scanner. Tenho a certeza. O meu avô construiu esta oficina com uma chave de bocas. Tenho a certeza. 3 gerações de santos a apoiar-me. Tenho a certeza. Pedro engoliu em seco. Algo estava a acontecer-lhe e ele estava a lutar contra isso. E todos na sala podiam ver a luta. Então faça-o, disse. Parei por um momento. Esta era a grande prova, o momento em que tudo o que me fora ensinado, tudo o que eu tinha, seria posto à prova. A minha garganta estava seca. Lembro-me do cheiro a café e óleo a misturar-se com um toque metálico, quase elétrico, no ar. E a Sofia na bancada, os seus olhos fixos em mim. Ela confiava em mim. Era a única certeza inabalável no meu mundo. As contas atrasadas, os óculos da Sofia, a minha ex-mulher que me tinha deixado porque não aguentava mais. Tudo isso pairava na minha mente, um peso esmagador. Mas agora, ali, em frente àquele motor e àqueles homens, tudo se resumia a isto. A minha fé no que os meus antepassados me tinham ensinado. É um bocado ridículo, não é? A minha vida, o meu futuro, pendurado num solenoide. E se estivesse errado, o que faria depois? É fácil falar de fé quando tudo corre bem. Mas e se não corresse? Não sei o que teria acontecido. Mas tinha de tentar. Por mim, pela Sofia, pelos santos. Pus-me-se a trabalhar. Removi o solenoide avariado com um quarto de volta de chave de caixa, desligando a cablagem com um puxão limpo após soltar o clipe de retenção. Inspecionei os pinos do conector. Ligeira corrosão no terminal positivo, o que teria contribuído para a falha intermitente do contacto. Apliquei massa de elétrica ao conector do novo solenoide para evitar corrosão futura. Encaixei a nova peça, apertei o parafuso de montagem às especificações usando uma chave calibrada e reconectei a cablagem até fazer um clique. Depois liguei o Autel novamente e comecei a sequência de reset da ESU. Os ecrãs piscaram, as barras de progresso arrastaram-se. Código após código limparam-se, de vermelho para amarelo para verde, um por um, como luzes a acenderem-se num edifício que estivera escuro durante meses. A limpar códigos de falha do turbo, narrei baixinho. A limpar desvio de pressão do turbo. A limpar erro de posição da válvula de descarga. A limpar códigos de falha de ignição. Estes foram consequenciais. Acionados pela flutuação da pressão. A limpar alertas do sensor de batida. Também consequenciais. A limpar a ativação do modo de segurança. 12 minutos. O ecrã ficou totalmente verde. Cada módulo, cada sistema limpo. A iniciar ciclo de adaptação do solenoide. Disse que a EQU precisa de aprender as novas características de resposta do solenoide. Isso leva cerca de 90 segundos. A sala estava em silêncio, exceto pelos suaves sons eletrônicos do scanner a fazer o seu trabalho. O Luiz Costa não se tinha mexido em 10 minutos. O Antônio Pereira ainda segurava o seu telemóvel, mas tinha parado de gravar. Estava apenas a observar. O Manuel Rodrigues tinha descruzado os braços em algum momento. O Ricardo Silva tinha guardado a carteira. O Zé Manel estava sentado na sua cadeira dobrável, com as mãos apertadas e lágrimas a escorrer-lhe silenciosamente pelo rosto.
E se lhe perguntassem por quê, ele diria que estava a ver o Antônio e o Carlos Santos a trabalhar pelas mãos do seu neto. E era a coisa mais bonita que ele vira em 76 anos de vida. A Sofia tinha parado de colorir. Estava sentada na sua bancada, com as pernas quietas, sem balançar. A observar o pai, da maneira como se observa alguém a fazer algo que não se entende totalmente, mas que se sabe nos ossos ser importante. Adaptação completa, disse. Desliguei o scanner e pus-o na bancada. Enrolei o cabo cuidadosamente como o meu pai me ensinara, porque se respeitas as ferramentas respeitam-te de volta. Depois andei até a porta do condutor do McLaren 720S e abria. O interior cheirava a couro, a dinheiro e a desgosto. Deslizei para o banco. Toda a gente pode querer afastar-se, disse eu. Um V8 Twin Turbo em plena saúde é barulhento. Ninguém se afastou. Ninguém queria perder aquilo. Olhei para o botão de arranque no volante. Um botão, um toque. Tudo se resumia a isto. 3 gerações de conhecimento, o sacrifício de um pai, o legado de um avô, uma menina de 7 anos que precisava de óculos, 18 mil euros de dívida e uma aposta que salvaria a minha vida ou a terminaria. Pressionei o botão. O motor de arranque engatou com um zumbido elétrico agudo. 1 segundo, 2 segundos, e depois o McLaren V8 Twin Turbo explodiu de volta à vida. Não tossiu, não engasgou, não lutou. Rugiu, limpo, violento e absolutamente perfeito. 720 cavalos a detonar em fúria sincronizada. A nota do escape a ressaltar nas paredes da oficina como um trovão num desfiladeiro. O chão vibrou. As ferramentas no quadro de ferramentas chocalharam. As luzes fluorescentes balançaram nas suas correntes. Era o som da ressurreição. Observei o painel de controlo. Pressão de sobrealimentação do turbo estável a 1,4 bar. Suave como a linha cardíaca num monitor cardíaco saudável. Pressão do óleo perfeita. Temperatura do líquido de refrigeração a subir normalmente. Sem luzes de aviso, sem códigos de falha, sem luz de verificação do motor. Nada além de verde em todos os indicadores e leituras. Deixei-o em ponto morto por 30 segundos. Ao ouvir, o motor ronronava. Um ronronar mecânico profundo, tão limpo, tão equilibrado, tão perfeitamente afinado. Parecia que a máquina estava grata. Depois desliguei-o, saí e fechei a porta suavemente. Tempo total de reparação, 51 minutos. Custo total das peças, 150 euros. A primeira a reagir foi a Sofia. Saltou da sua bancada e correu diretamente para mim, atirando os braços à volta das minhas pernas com uma força que quase me derrubou. Arranjaste, pai! Arranjaste o carro laranja! Peguei nela e segurei-a contra o meu peito. Sim, meu amor, o pai arranjou. O Zé Manel estava a soluçar abertamente agora, sem sequer tentar esconder, as suas mãos calejadas a cobrir-lhe o rosto. Antônio, continuava a dizer, Carlos, o teu rapaz conseguiu, o teu rapaz conseguiu. O Luiz Costa estava perfeitamente imóvel. O seu telemóvel estava ao lado, ainda a gravar, apontado para o chão. Ele não conseguia olhar para ninguém. Os seus 30 anos de carreira, as suas certificações, a sua formação de fábrica, e um homem com o scanner de um pai morto e os instintos de um avô tinham encontrado em 51 minutos o que 100 homens como ele tinham falhado em 5 meses. O Antônio Pereira andou até o compartimento do motor. Olhou para o novo solenoide, perfeitamente encaixado, limpo, lubrificado contra a corrosão. Trabalho profissional. Trabalho de livro, melhor que de livro, porque o livro não te ensina a lubrificar os pinos do conector. A experiência falo.
Ele virou-se para mim e disse algo que lhe custou mais orgulho do que ele sabia que tinha. Tinha razão em tudo, e eu estava errado. Peço desculpa. Eu acenei. Seguiu o protocolo. O protocolo estava errado. Isso não é uma falha pessoal, é uma falha do sistema. É uma falha que eu devia ter detetado. 18 anos na McLaren. E confiei no software em vez do meu próprio julgamento. O seu pai teria detetado. O seu avô teria detetado. E você detetou porque eles ensinaram-no a não confiar em nada, exceto no que pode verificar com as suas próprias mãos. Manuel Rodrigues descontraiu os braços e soltou um longo suspiro. Bem, acho que todos devemos algo a este homem. Ricardo Silva acenou lentamente. Acho que lhe devemos muito mais do que algo. Mas ninguém estava a olhar para mim agora. Estavam todos a olhar para Pedro Mendes. Pedro não se tinha mexido. Estava exatamente onde estivera quando eu pressionei o botão de arranque. As suas mãos estavam ao lado. O seu maxilar estava tenso. Os seus olhos estavam fixos no McLaren, o McLaren 720S, cor de papaya que deveria estar morto, que 100 peritos tinham declarado irreparável, que agora estava nesta oficina a funcionar perfeitamente porque um homem sem certificações, sem diploma e sem formação de fábrica tinha feito o que nenhum deles conseguira. E então os joelhos de Pedro Mendes cederam. Ele não se sentou, não se baixou graciosamente. Ele caiu. Os seus joelhos bateram no chão de cimento com um som que fez a Sofia encolher-se e enterrar o rosto no meu pescoço. E da sua garganta saiu um som que ninguém naquela sala alguma vez ouvira Pedro Mendes fazer. Ele estava a chorar. Não em silêncio, não com dignidade. Estava a soluçar da maneira como um homem soluça quando algo dentro dele se parte depois de ter estado selado por anos. E tudo o que ele tinha contido jorra com uma força que não pode ser controlada ou contida ou parada. Eu, ainda com a minha filha ao colo, olhei para o homem mais poderoso que alguma vez conheci, partido no chão manchado de óleo de uma oficina que 3 gerações de santos tinham construído com as suas mãos. E compreendi com uma clareza que ia além dos motores, além dos diagnósticos, além de qualquer coisa mecânica, que este momento era sobre algo muito maior do que um carro. Ninguém se aproximou dele. Essa era a questão. Quando os joelhos de Pedro Mendes bateram no cimento, todos naquela oficina congelaram. Não porque não se importassem, mas porque nenhum deles alguma vez vira um homem assim quebrar-se. Homens como Pedro não se quebravam. Homens como Pedro quebravam outras pessoas. Essa era a ordem natural. Essa era a maneira como o mundo funcionava. E quando a ordem se inverte, quando o homem mais forte da sala se torna o mais fraco, isso faz algo a todos os que assistem. Assusta-os, porque se ele pode estilhaçar-se, também eles podem. Pai, por que é que aquele homem está a chorar? Sofia sussurrou no meu pescoço. Porque ele está com dor, meu amor. Consegues arranjá-lo também? Eu não respondi. Pousei a Sofia suavemente e disse-lhe para voltar para a bancada. Ela foi, mas continuou a observar, como as crianças fazem quando sabem que algo importante está a acontecer, mesmo que não consigam nomeá-lo. Pedro estava de joelhos, com as 2 mãos estendidas no chão, os dedos espalhados contra o cimento manchado de óleo, como se estivesse a tentar segurar-se à própria terra. Os soluços vinham em ondas, violentos, feios, incontroláveis. Estas não eram as lágrimas de um homem envergonhado ou humilhado. Eram as lágrimas de um homem que carregava algo radioativo dentro do peito há 5 anos, e o recipiente finalmente tinha rachado. O Zé Manel foi o primeiro a mover-se. Andou devagar. Os seus joelhos não estavam muito melhores do que estavam há 10 anos. E pôs a mão no ombro de Pedro. Não disse nada. Apenas ficou ali, a mão de um velho no ombro de um homem partido, deixando o peso do toque dizer tudo o que as palavras não conseguiam. O Ricardo Silva olhou para Manuel Rodrigues. Manuel olhou para o chão.
O Luiz Costa pôs o telemóvel no bolso e afastou-se como se a proximidade a este tipo de dor pudesse ser contagiosa. O Antônio Pereira permaneceu imóvel, os braços ao lado, a olhar para Pedro com uma expressão que estava lentamente a mudar de choque para algo que parecia reconhecimento. Peço desculpa. Pedro engasgou. As palavras saíram em pedaços, quebradas pelos soluços. Deus, peço desculpa, eu sou. Senhor Mendes, disse eu. Dei um passo à frente. Não. Pedro levantou uma mão sem levantar a cabeça. Não seja gentil comigo. Não mereço. Não disse. Não depois do que lhe disse. Não depois do que lhe chamei. Está no chão da minha oficina, senhor. Está com dor. Não vou ficar aqui a observar. Devia deixar-me ficar aqui nisto. Eu mereci. Ajoelhei-me. Baixei-me lentamente, da maneira como se aborda algo ferido que ainda pode morder. Estava perto o suficiente para ver as veias nas mãos de Pedro, o tremor nos seus dedos, as manchas molhadas no cimento onde as lágrimas estavam a cair. O que lhe aconteceu? Perguntei eu. Não com acusação, nem com pena, mas com a mesma atenção silenciosa que dava a um motor que não estava a funcionar bem. A mesma paciência, a mesma vontade de ouvir além do ruído para encontrar o verdadeiro problema. Pedro sentou-se sobre os calcanhares. Limpou o rosto com as duas mãos, mas não ajudou. As lágrimas continuavam a cair como uma torneira que enferrujou aberta. Olhou para mim e pela primeira vez os seus olhos não carregavam nenhuma das armas com que tinham sido carregados há 1 hora. Sem desprezo, sem superioridade, sem crueldade, apenas uma ferida exposta e crua que estava a supurar há 5 anos. O meu filho, disse ele, o meu rapaz, Marco. O nome saiu como se tivesse um peso físico, como se dizê-lo lhe custasse algo. Há 5 anos ele tinha 21. O meu único filho, a única coisa em toda a minha vida que alguma vez amei mais do que a mim mesmo. Ele respirou fundo e o corpo inteiro tremeu. Ele adorava carros. Adorava-os da maneira como o seu pai os adorava, da maneira como você os adora. Não como símbolos de status. Não como brinquedos, mas como máquinas. Máquinas bonitas e poderosas. Ele podia falar de motores durante horas. Sentava-se na minha garagem e desmontava as coisas só para ver como funcionavam e montava-las de novo. Ia estudar engenharia mecânica. Queria projetar superdesportivos. Esse era o sonho dele. Pedro fez uma pausa. As lágrimas abrandaram ligeiramente, mas a sua voz permaneceu quebrada, rachando nas bordas de cada frase. Comprei-lhe um McLaren 570S para o seu 21º aniversário. Laranja papaya, a sua cor favorita, igual a esse. Ele acenou na direção do 720S, sem olhar para ele. Conduzimos para casa juntos. Ele estava tão feliz. Nunca vi um ser humano tão feliz. Ele continuava a tocar no volante, como se não pudesse acreditar que era real. Manuel remexeu-se desconfortavelmente. Ricardo cruzou os braços sobre o peito, não em desafio, mas em autoproteção. A maneira como os homens se seguram quando as emoções se aproximam demais. 3 meses depois, levei-o para um dia de pista no autódromo do Estoril, perto de Cascais. Contratei um instrutor de condução profissional. Contratei mecânicos para preparar o carro. Inspeção de segurança completa, travões, pneus, suspensão, tudo. Paguei-lhes 50 mil euros. Disseram-me que o carro estava perfeito, pronto para a corrida, 100% seguro. A sua voz baixou. As palavras saíram mais lentas agora, mais pesadas, como se cada uma estivesse a ser arrastada de um lugar fundo e escuro. Na terceira volta, curva 11, uma curva rápida à direita, 180 quilômetros por hora. Os travões falharam, não gradualmente, completamente. O Marco bateu no muro em velocidade máxima.
A oficina estava tão silenciosa que se podia ouvir o compressor a trabalhar na sala dos fundos. Eu estava nas boxes, vi acontecer. Vi o carro ir direto quando devia ter virado. Vi o muro, ouvi o som, ouvi... Ele parou. O seu corpo inteiro contraiu-se como se as palavras tivessem batido na sua própria parede. Ele viveu por 14 horas. Pedro continuou após um longo silêncio. 14 horas na UCI. Sentei-me ao lado dele o tempo todo. Segurei a sua mão. Os médicos disseram-me que não havia nada a fazer. Eu disse-lhes que estavam errados. Disse-lhes que pagaria qualquer coisa, que traria qualquer pessoa, compraria qualquer máquina, financiaria qualquer tratamento. Disse-lhes que o meu filho não ia morrer porque eu era Pedro Mendes e podia arranjar qualquer coisa. Olhou para as suas próprias mãos, virou-as, estudou-as como se pertencessem a um estranho. Mas eu não conseguia arranjar. Todo o meu dinheiro, todo o meu poder, todas as minhas ligações, e não consegui manter o meu filho de 21 anos vivo. Senti algo a rasgar no meu próprio peito. Eu conhecia esta história, não os pormenores, não os detalhes, mas a sua arquitetura. A forma de perder a pessoa que mais importa e ser deixado para trás para carregar os destroços. Eu tinha vivido a minha própria versão há 4 anos, ajoelhado neste mesmo chão de cimento ao lado do corpo do meu pai. A investigação descobriu que os mecânicos que inspecionaram o carro tinham falhado uma pinça de travão rachada, disse Pedro. A sua voz estava agora monótona, esvaziada de tudo exceto fatos. Uma fissura capilar na pinça dianteira esquerda. Sob travagem intensa, falhou catastroficamente. Perda total da força de travagem. O Marco nunca teve uma hipótese. Eles tinham certificações, tinham diplomas, tinham formação de fábrica e 20 anos de experiência. E falharam uma fissura que matou o meu filho. Agora a raiva voltou. Não a raiva cruel e performática que ele usara contra mim. Algo mais profundo. Algo que vivia nos seus ossos. Desde aquele dia, odiei todos os mecânicos vivos. Todos. Sei que é irracional. Sei que é injusto. Sei que a maioria dos mecânicos são boas pessoas que fazem um trabalho honesto. Mas sempre que vejo um homem de macacão, sempre que ouço uma chave a virar, sempre que cheiro a óleo de motor, vejo o carro do meu filho a embater naquele muro, ouço aquele som e quero destruir alguém, qualquer um, porque se puder fazer alguém sofrer, talvez a minha dor diminua. Olhou para mim. Nunca diminui. Não, disse eu baixinho. Não diminui. Quando entrei na sua oficina hoje e o vi, jovem, talentoso, a trabalhar com as suas mãos, cheio de vida, algo em mim partiu. Você lembrou-me o Marco. Não o seu rosto, não a sua voz, mas a maneira como se movia à volta do carro, a maneira como tocava na tampa, o amor nas suas mãos. O Marco tinha o mesmo amor. A voz dele partiu-se novamente. E em vez de ver o meu filho em si, em vez de honrar isso, tentei destruí-lo. Porque se eu não podia ter o Marco, então não queria que mais ninguém tivesse o que ele poderia ter se tornado. A confissão pairou no ar, densa e terrível e honesta. Foi a coisa mais humana que Pedro Mendes dissera em 5 anos e custou-lhe tudo o que lhe restava. Zé Manel apertou o ombro de Pedro. Meu filho, disse suavemente. A palavra significava filho, e ele usou-a deliberadamente. Este homem de 76 anos a chamara um bilionário de meu filho com a autoridade da idade e da compaixão. Os mecânicos que falharam com o seu rapaz não éramos todos nós. Uma pinça rachada não condena uma profissão inteira. Eu sei isso agora, Pedro sussurrou. Sempre o soube. Mas saber algo e sentir algo são duas coisas diferentes, não são? Sim, são, Zé Manel disse. Sim, são. Levantei-me. Estendi a mão para baixo. Levante-se, Sr. Mendes.
Pedro olhou para a minha mão, a mesma mão de que ele se tinha zombado há 1 hora. A mão que ele tinha chamado de desqualificada, sem educação, sem valor. A mão que acabara de trazer o último carro do seu filho de volta da morte em 51 minutos. Ele pegou nela. Eu puxei-o para os seus pés. Ficamos cara a cara, e a diferença entre nós, em idade, em riqueza, em poder, em tudo o que o mundo usa para medir um homem, colapsou em nada. Éramos apenas 2 homens que tinham perdido seus pais, um pelo tempo e outro pela tragédia. Ambos carregando um peso que nenhum ser humano devia carregar sozinho. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse Pedro. E não me refiro à aposta. Refiro-me a um pedido de desculpas verdadeiro, do tipo que custa algo. Pode fazê-lo. Peço desculpa, João Santos. Peço desculpa por o chamar de desqualificado. Peço desculpa por zombar da sua oficina, das suas ferramentas, da sua educação, do legado da sua família. Peço desculpa por tentar humilhá-lo à frente da sua filha. A sua voz quebrou na palavra filha, e ele teve de parar por um momento. Peço desculpa por usar a minha dor como permissão para ser cruel. Peço desculpa por tratá-lo como menos do que humano porque não tem letras depois do seu nome. E peço desculpa, profunda e genuinamente, por ter feito a sua menina ver o pai ser desrespeitado na sua própria casa. Eu acenei. Não disse, está tudo bem, porque não estava tudo bem. O que Pedro tinha feito não estava bem. E fingir o contrário diminuiria o pedido de desculpas e a dor que o provocou. Aceito o seu pedido de desculpas, Sr. Mendes, mas preciso que ouça algo. Diga. A sua dor é real. A sua perda é real. Acredito em si quando diz que perder o Marco o destruiu. Vi o meu próprio pai morrer neste chão, bem onde o senhor está. Eu tinha 30 anos como uma filha de 3 anos, e sem dinheiro e sem planos, e uma oficina cheia de dívidas. Sei o que é perder o homem que achava que estaria sempre lá. Pedro ouviu sem se mover. Mas o meu pai ensinou-me algo antes de morrer, que acho que o senhor precisa de ouvir. Ele disse, meu filho, quando a pior coisa acontece, tens uma escolha. Podes deixar que te torne mais duro, ou podes deixar que te torne mais suave. Ambas te custam tudo, mas apenas uma te leva a um lugar onde vale a pena ir. O seu pai era um homem sábio. Ele era um mecânico numa oficina sem certificações na parede, e foi o homem mais sábio que alguma vez conheci. Pedro fechou os olhos. Quando os abriu, estavam mais claros, ainda vermelhos, ainda inchados, mas mais claros, como se algo tivesse mudado por trás deles. Algum mecanismo interno que estivera bloqueado estava a mover-se novamente. Tem razão, disse Pedro, em tudo, assim como tinha razão sobre o solenoide. Geralmente tenho razão sobre motores, disse eu, e pela primeira vez houve um vislumbre de um sorriso no meu rosto. As pessoas são mais difíceis. Pedro quase riu. Saiu como algo entre uma tosse e um soluço, mas estava mais perto do riso do que qualquer coisa que ele tivesse produzido em 5 anos. Luiz Costa deu um passo à frente. O seu cabelo prateado refletia a luz fluorescente. O seu rosto carregava o peso de um homem que acabara de ver toda a sua visão de mundo profissional reorganizar-se. João, disse ele, sem filho, sem puto, sem condescendência, apenas o nome. Em 28 anos, nunca vi um diagnóstico assim. Nem na Ferrari, nem na Lamborghini, nem em lado nenhum. O que o seu pai e o seu avô lhe deram, isso não é algo que se possa aprender num manual. Obrigado, senhor. Não me agradeça. Devo-lhe um pedido de desculpas também. Entrei aqui e julguei-o pelo tamanho da sua oficina e pela idade do seu equipamento. Estava errado. Completamente errado. Antônio Pereira aproximou-se em seguida. Estendeu a mão. Eu apertei-a. 18 anos na McLaren, disse Antônio. 18 anos. E confiei numa árvore de decisão de software
em vez de uma verificação elétrica básica. Sabe qual é a pior parte? Se eu tivesse estado aqui a ver o seu pai trabalhar há 6 anos, teria visto a mesma coisa. Teria sabido, mas esqueci os fundamentos. Fiquei tão enterrado na tecnologia que me esqueci de verificar a coisa mais simples primeiro. A tecnologia é a ponte, disse eu, mas os fundamentos são a fundação. Sem a fundação, a ponte não leva a lado nenhum. O meu pai dizia isso todos os dias. Manuel Rodrigues pigarreou. João, eu vendo McLarens para viver. Vou ser honesto consigo. Quando entrei aqui, pensei que isto ia ser um espetáculo. Pensei que iríamos ver um tipo a meter-se em sarilhos e a envergonhar-se. Eu estava ansioso por isso. Isso faz de mim exatamente o tipo de pessoa que digo aos meus filhos para não serem. Todos cometemos erros, Senhor. O importante é o que se faz depois. Ricardo Silva, que tinha estado em silêncio por um longo tempo, finalmente falou. A aposta mantém-se. Pedro deve-lhe 250 mil euros. Eu abanei a cabeça. Não. A palavra caiu como uma chave a bater no cimento. O quê? E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Aquela tarde mudou a minha vida de formas que ainda estou a tentar compreender. Aqueles óculos, por exemplo, a Sofia tem-nos. E a oficina, bem, a placa continua a mesma. Mas agora recebo pedidos de todo o país. Mas o que isso significa verdadeiramente? Será que fiz a escolha certa ao recusar o dinheiro? Ao insistir no pedido de desculpas? Não sei. Ninguém tem todas as respostas. Ninguém é perfeito. Mas o que sei é que naquele dia algo que parecia o fim tornou-se um novo começo. E isso, por vezes, é tudo o que se pode esperar. Eu abanei a cabeça. Não. A palavra caiu como uma chave a bater no cimento. O quê? Ricardo estava visivelmente chocado, a voz quase um grito agudo de incredulidade. Ele era o homem dos números, da lógica implacável, e esta não encaixava em conta nenhuma. 250 mil euros. Era uma fortuna mais do que eu veria na vida se trabalhasse 2 turnos por dia durante anos. O meu cérebro, acostumado a contas, dívidas e a esticar cada cêntimo, mal conseguia processar a dimensão daquela oferta. Mas o meu coração já tinha a resposta. Pedro Mendes olhava para mim, os seus olhos ainda inchados de lágrimas, mas agora com um novo brilho, uma mistura de espanto e uma curiosidade quase infantil. Ele não conseguia entender. Nenhum deles conseguia. Luiz Costa, Antônio Pereira, Manuel Rodrigues, as suas caras eram telas de confusão. Eu não fiz isto pelo dinheiro, senhor Ricardo, disse a voz calma, mas firme. Eu fiz isto porque o seu motor precisava de ser arranjado, e eu sabia que podia arranjá-lo. É isso que a minha família faz. É isso que 3 gerações de santos sempre fizeram. Olhei para a fotografia do meu pai e do meu avô. Senti o peso do olhar deles nas minhas costas. O peso do legado, da responsabilidade. Nós arranjamos o que está avariado e cobramos um preço justo pelo trabalho. O Manuel, aquele com um sorriso matreiro que se tinha apagado, perguntou. Então, quanto cobra? Respirei fundo. A Sofia, de onde estava, olhava-me com aquela expressão de o meu pai sabe o que faz, que me derretia sempre. 150 euros pela peça, 200 pela mão de obra, 350 euros no total. Um silêncio pesado preencheu a oficina, denso, quase sufocante. O valor era tão irrisório, tão insignificante no contexto de tudo o que tinha lhe acontecido. Os quase €500 mil em diagnósticos anteriores, a substituição de motor de 300 mil euros que nunca foi necessária, a aposta de 250 mil euros. Parecia uma piada de mau gosto, mas eu não estava a brincar. O Zé Manel, na sua cadeira, deu um aceno lento e quase imperceptível com a cabeça.
Um sinal de aprovação que para mim valia mais do que o cheque. Isso não é suficiente, disse Pedro, a voz rouca. Não era uma exigência, era uma constatação. Ele já estava a tentar processar a injustiça de me pagar tão pouco, depois de tudo. É o que o trabalho vale, senhor. Não vou cobrar mais porque o senhor é rico. Da mesma forma que não cobraria menos a um cliente porque é pobre. Preço justo, trabalho honesto. Foi assim que o meu avô operou. Foi assim que o meu pai operou. É assim que eu opero. As palavras saíram quase por si, repetindo um mantra que tinha sido sussurrado ao longo de gerações na nossa família. Um pilar da nossa dignidade. Pedro meteu a mão no bolso do casaco, tirou a carteira e de lá removeu 4 notas de 100 euros. Estendeu-as. 350 pelo trabalho, 50 pela gorjeta. E isso não é negociável. Aquele pequeno gesto, 50 euros de gorjeta. A quantia parecia ridícula vinda de um homem que estava prestes a oferecer-me 250 000. Mas senti uma ponta de respeito genuíno naquilo. Não era esmola. Era uma tentativa de demonstrar gratidão à sua maneira, de valorizar o trabalho que fiz. Peguei nas notas. Obrigado, senhor. Não me agradeça, disse ele. A voz ainda estava embargada, mas a postura era diferente, menos rígida. Cheguei aqui e tratei-o como lixo. Arranjou o meu carro, diagnosticou o que 100 homens não conseguiram. E está a cobrar-me o que um canalizador cobra por uma visita em casa. Devia estar a cobrar-me 10 vezes isso. Talvez, disse eu, encolhendo os ombros. Mas o meu pai sempre disse, se cobras preços honestos, o mundo desonesto acabará por te respeitar por isso. Pedro dobrou o talão de cheques e guardou-o. E depois fez algo que ninguém esperava. Virou-se e caminhou em direção à bancada onde a Sofia estava sentada. A minha filha, a minha pequena e corajosa Sofia, olhou para ele com os olhos arregalados, incerta, cautelosa, da maneira como as crianças olham para adultos que foram barulhentos e assustadores. Vi o corpo dela encolher-se ligeiramente. Não era medo, era uma espécie de alarme. O corpo de uma criança, às vezes, capta energias que os adultos ignoram. Pedro ajoelhou-se ao nível dela. Os seus joelhos devem ter protestado. Já tinham batido no cimento uma vez naquele dia. Mas ele desceu de qualquer forma, lentamente, até os seus olhos estarem ao nível dos dela. A diferença entre o poder e a vulnerabilidade ali era gritante. Era quase insuportável de ver. Olá, querida, disse ele. A voz, antes tão autoritária, agora era suave, hesitante, quase frágil. Qual é o teu nome? Sofia olhou para mim, procurando aprovação. Acenei com a cabeça. Sofia, disse ela, um sussurro. É um nome lindo, Sofia. Devo-te um pedido de desculpas. Ela inclinou a cabeça, a sua curiosidade superando a cautela. O que é um pedido de desculpas? Pedro limpou a garganta. Os olhos dele encontraram os meus por um segundo, e havia uma espécie de desespero ali. Ajude-me. É quando fazes algo errado e dizes à pessoa que sentes muito e prometes fazer melhor. Tipo quando eu parto alguma coisa e o papá me faz pedir desculpa. Exatamente assim. Eu fui muito mal para o teu pai hoje. Disse coisas que estavam erradas e eram dolorosas, e não devia tê-las dito. O teu pai é um homem muito inteligente, é um mecânico muito bom, e deves ter muito orgulho dele. O rosto da Sofia mudou. A cautela dissolveu-se. Endireitou-se na bancada, da maneira como as crianças fazem quando dizes algo sobre os pais que corresponde ao que elas já sabem no coração. É uma coisa engraçada essa lealdade inabalável das crianças. Ela não precisava da confirmação de um estranho. Mas quando veio, era como se um nó se tivesse desfeito. Eu sei, disse ela com um orgulho miudinho, mas inegável. O meu papá consegue arranjar tudo. O rosto de Pedro desfez-se. A compostura que ele tinha vindo a reconstruir nos últimos minutos desapareceu num instante, e ele apertou a mão sobre a boca para abafar um soluço. Aquelas palavras, ele já as tinha ouvido antes.
Tinha-as ouvido de um rapaz de 21 anos que costumava sentar-se na sua garagem e vê-lo trabalhar e dizer: Pai, tu consegues fazer tudo. O peso da memória, o contraste entre o que ele acreditava ser capaz e o que a realidade lhe tinha roubado, tudo isso desabou sobre ele ali. Ele levantou-se rapidamente e virou-se. Os seus ombros tremeram 2 vezes com força. E depois ele controlou-se com a disciplina de ferro de um homem que passou décadas a controlar tudo à sua volta, incluindo a si mesmo. Era uma coisa impressionante de ver aquela capacidade de puxar os cordelinhos do seu próprio ser, mesmo em face de uma dor tão avassaladora. Eu observei-o, não me aproximei. Alguma dor precisa de espaço, precisa de ser processada sem intervenção. A dor de Pedro era um oceano, e eu não era mais do que uma boia de salvação ali. Quando Pedro se virou de novo, os seus olhos estavam vermelhos, mas a sua voz estava firme. João, sei que disse que não quer o dinheiro, e respeito isso, mas quero pedir-lhe uma coisa. E quero que pense bem antes de responder. Diga. Acabou de provar que 3 gerações de conhecimento passado de mão em mão valem mais do que todas as certificações e diplomas do mundo. Mas aqui está o problema. Esse conhecimento vive em si. Se algo lhe acontecer amanhã, ele morre consigo. Exatamente como o conhecimento do seu pai teria morrido com ele se não o tivesse ensinado a si. As palavras de Pedro atingiram-me fundo no peito, mais do que qualquer acusação ou elogio antes. Aquela era a minha maior insegurança, o medo latente que me assombrava desde a morte do meu pai. O que aconteceria a santos e filhos? O que seria da sabedoria acumulada, dos sussurros sobre motores que nunca mentem, das lições sobre ouvir com o coração? O Zé Manel dizia sempre: os segredos da oficina são como areia nas mãos, João. Se não os passares, desaparecem. Aquela imagem, a areia a escorrer pelos meus dedos, era um pesadelo frequente. Ele viu a minha reação. E se pudéssemos garantir que esse conhecimento nunca morre? Pedro continuou. E se pudéssemos pegar no que o seu avô começou, no que o seu pai construiu, no que o senhor demonstrou hoje e dá-lo a centenas de miúdos que têm o mesmo talento que o senhor, mas nunca terão a oportunidade porque não podem pagar a escola, não podem comprar as ferramentas, não podem ser vistos. Olhei para ele, a minha mente a lutar para processar a magnitude da proposta. Do que é que está a falar? Estou a falar de construir algo real, algo que honre o seu pai e o meu filho ao mesmo tempo. Um lugar onde miúdos como você, miúdos que trabalham com as mãos, miúdos que têm o dom, mas não os recursos, possam aprender com mestres, não com livros didáticos. Um lugar onde 3 gerações de conhecimento se tornem 30 gerações. A oficina ficou em silêncio novamente. Mas este silêncio era diferente de todos os que vieram antes. Não era o silêncio da crueldade ou da tensão ou da vergonha. Era o silêncio de algo a nascer, de uma ideia a dar os seus primeiros suspiros, uma semente a germinar no chão duro do meu espaço de trabalho. O Zé Manel afastou a mão do rosto. Os seus olhos estavam a brilhar. O Antônio sempre falava nisso, disse ele, a voz mal audível. Ele sempre dizia que a tragédia de ser mecânico é que quando morres, tudo o que sabes morre contigo, a não ser que ensines. O meu pai dizia o mesmo. Disse eu, lembrando-me das noites na oficina, o cheiro a óleo, o rádio a tocar fado ao fundo. João, dizia ele todas as noites, tudo o que sei não vale nada se ficar na minha cabeça. Só tem valor quando vive nas tuas mãos. Pedro acenou com a cabeça. Então vamos garantir que vive em 1000 mãos. 10.000. Olhei para o McLaren, laranja papaya, a brilhar, vivo, o seu motor a fazer um tic-tac suave, enquanto arrefecia da sua ressurreição. Olhei para a caixa de ferramentas do meu pai. 3 níveis de aço vermelho, cada gaveta organizada da maneira como o Carlos a tinha deixado. Olhei para a fotografia colada na lateral.
2 homens de macacão a sorrir, de braços dados, em frente a uma oficina que o mundo ignorava, mas que continha mais sabedoria entre as suas paredes do que a maioria das universidades. Olhei para a Sofia, que tinha voltado ao seu livro de colorir, mas continuava a espreitar para o pai com aquele olhar, o olhar que dizia: não sei o que está a acontecer, mas sei que é algo grande. E olhei para Pedro Mendes, que há 60 minutos tinha sido o homem mais cruel que eu já conhecera, e que agora estava diante de mim com os olhos vermelhos e o coração aberto, e uma necessidade desesperada e faminta de transformar 5 anos de destruição em algo que pudesse construir. Como o chamaria? Perguntei. Pedro não hesitou. O Instituto Técnico Marcos Mendes. O nome assentou na sala como se sempre tivesse estado ali, à espera. Estendi a mão. Então, temos um acordo, Sr. Mendes. Ele apertou-a. Um aperto firme, ambas as mãos calejadas, uma de apertar chaves, a outra de segurar o volante da sua vida com tanta força, durante tanto tempo, que se tinha esquecido de como soltar. Chame-me Pedro, disse ele. Está bem, Pedro, mas tenho uma condição. Diga. Não vamos apenas ensinar a estes miúdos a usar scanners e a seguir árvores de diagnóstico. Vamos ensiná-los a ouvir. Da maneira como o meu avô ensinou o meu pai, da maneira como o meu pai me ensinou. Vamos ensiná-los a pôr as mãos no capô, fechar os olhos e ouvir o que o motor está a dizer. Porque foi isso que salvou o seu carro hoje. Não a tecnologia, não a certificação. O ouvir. Pedro apertou a minha mão com mais força. Feito. E naquele momento, de pé numa oficina que já vira dias melhores, rodeado por homens que tinham chegado com desprezo e estavam a partir com algo mais próximo da graça, algo mudou. Não apenas para mim e para Pedro, mas para todos os presentes. Algo se abriu no universo. Uma pequena fenda, mal visível, mas real. E através dela veio o som fraco e inconfundível de um velho mecânico a sussurrar de algum lugar além das luzes fluorescentes. O motor nunca mente, João. E o coração também não. O aperto de mão durou 3 segundos. O trabalho que se seguiu durou 6 meses. E nesses 6 meses, eu, João Santos, aprendi algo que o meu pai e o meu avô nunca me tinham ensinado, porque nunca tiveram a oportunidade. Aprendi o que acontece quando o talento se encontra com os recursos, quando o conhecimento se encontra com o dinheiro, quando um homem quebrado, com muitos milhões, decide derramar cada grama da sua culpa na construção de algo que importa. A primeira chamada que Pedro fez foi do estacionamento da minha oficina, antes que o motor do McLaren tivesse sequer acabado de arrefecer. Patrícia, é o Pedro. Preciso que limpe a minha agenda para as próximas 2 semanas. Toda ela. Todas as reuniões, todos os jantares, todas as chamadas do conselho. Cancele-as. Ele fez uma pausa, e eu, ao longe, tentei imaginar a cara da Patrícia. Porque vou construir uma escola. Sim, uma escola. Não perdi a cabeça. Pela primeira vez em 5 anos, acho que a encontrei. A segunda chamada foi para o seu chefe de imóveis. Preciso de 2 hectares no prazo de 30 minutos do centro de Lisboa, com zonamento industrial, acesso a estradas principais, orçamento em aberto. Encontre-os até sexta-feira. Lhes encontraram-no na quarta-feira. Eu não dormi na primeira semana. Simplesmente não conseguia. Todas as noites, depois de fechar a oficina e de deitar a Sofia, sentava-me à mesa da cozinha com um bloco de notas amarelo e escrevia. Não planos de negócios. Esses viriam mais tarde com a equipa de MBAs e consultores de Pedro. Eu escrevia algo mais importante. Escrevia tudo o que o meu pai me tinha ensinado. Cada lição, cada truque, cada segredo sussurrado sobre diagnóstico de motores que vivia na minha memória e em mais nenhum lugar. Enchi 14 páginas, frente e verso, com uma caligrafia que se tornava mais pequena e urgente à medida que as noites passavam, como se tivesse medo que o conhecimento pudesse evaporar
se não o capturasse depressa o suficiente. A página 6, parei de escrever e liguei ao Zé Manel às 11h30 da noite. Zé Manel, sou eu, João. Peço desculpa por ligar tão tarde. João, eu não durmo depois das 9 desde 1996. O que precisas? A sua voz soava com um sorriso, e o som do seu riso gentil do outro lado da linha trouxe-me um conforto que eu nem sabia que precisava. Preciso que me diga tudo o que se lembra dos métodos do meu avô. Tudo. A maneira como ele ouvia, como diagnosticava, as técnicas que ele usava que mais ninguém usava. Preciso de as escrever antes que se percam. O velho ficou em silêncio por um momento. Quando falou, a sua voz estava embargada. O teu avô teria tanto orgulho de ti agora. Ajude-me a garantir que o conhecimento dele sobrevive, Zé Manel. É assim que o deixamos orgulhoso. Eles falaram até as 2 da manhã. O Zé Manel lembrava-se de coisas que eu nunca tinha ouvido. Técnicas que o meu avô, Antônio Santos, tinha desenvolvido nos anos 60 para diagnosticar motores europeus pela frequência harmônica do seu ralenti. Um método para detectar fissuras capilares em blocos de motor, usando apenas um estetoscópio de mecânico e um ouvido treinado. Uma abordagem sistemática ao diagnóstico de falhas elétricas que antecedeu os scanners de computador em 3 décadas e que, na opinião do Zé Manel, ainda era mais fiável. O teu avô costumava dizer que os computadores dizem-te quais são os sintomas, disse o Zé Manel. Mas só um ser humano te pode dizer qual é a doença. O computador lê a febre. O mecânico encontra a infecção. Eu escrevi tudo. 2 semanas depois do aperto de mão, Pedro voou comigo para a sua sede corporativa em Lisboa. Foi a primeira vez que andei num jato particular. Foi a primeira vez que usei um fato que não tinha sido alugado para um funeral. Senti-me um bocado deslocado, para ser honesto. A Sofia ficou com o Zé Manel, que se ofereceu imediatamente e sem que eu pedisse. Vá lá construir essa escola, disse o Zé Manel, segurando a mão da Sofia no seu aperto envelhecido. Eu tomo conta da fortaleza. A Sofia e eu vamos fazer pastéis de nata e vou ensiná-la a identificar sons de motor. Começá-la cedo, como o teu avô começou o teu pai. Ela tem 7 anos, Zé Manel. O Antônio começou o Carlos aos 6. Já estamos atrasados. Ele sorriu e eu sabia que a Sofia estaria em boas mãos. Em Lisboa, sentei-me numa sala de conferências com 12 pessoas. Arquitetos, engenheiros, consultores educacionais. A CFO de Pedro, uma mulher chamada Margarida Silva, que olhava para folhas de cálculo da mesma forma que eu olhava para diagnósticos de motor, com amor e precisão absoluta. O Luiz e o Antônio estavam lá, sentados em lados opostos da mesa. Os dois um pouco mais silenciosos do que eu os tinha visto na minha oficina, mas os seus olhos atentos. Aqui está o que eu estou a pensar, disse Pedro, de pé à cabeceira da mesa. E quero que o João me corrija sempre que estiver errado, porque esta é a visão dele, não a minha. Eu sou apenas o tipo que passa os cheques. Abanei a cabeça. É a nossa visão, Pedro. Sua e minha. Está bem? A nossa visão. Vamos construir um instituto técnico focado em diagnóstico e reparação automotiva avançada. Não é uma escola profissional genérica. O mundo tem muitas dessas. Este vai ser um programa de mestre-aprendiz. Turmas pequenas, prática desde o primeiro dia. Cada aluno emparelhado com um profissional ativo que os ensina da maneira como o avô do João ensinou o pai dele e o pai dele o ensinou a ele. Margarida levantou a cabeça do seu portátil. Qual é o objetivo de matrículas? Eu respondi antes que Pedro pudesse. 24 alunos por coorte, 12 homens, 12 mulheres. A sobrancelha de Margarida subiu. Divisão de gênero igualitária é ambiciosa para o setor automóvel. O meu avô dizia, os motores não conhecem gênero, eles só conhecem talento. Se vamos mudar esta indústria,
Começamos por abrir a porta a todos. Pedro apontou para mim com uma caneta. Isso mesmo. É por isso que ele é o diretor acadêmico, não eu. E os critérios de admissão? Perguntou um dos consultores. Requisitos de nota média, pré-requisitos de testes. Inclinei-me para a frente. Nenhum requisito de nota média, nenhum teste, nenhum pré-requisito, exceto um. Tem de amar motores. Amor verdadeiro, do tipo que não se consegue fingir. Nós vamos saber quando o virmos, porque todo o mecânico sabe como é. É como um miúdo que desmonta um corta-relva para ver como funciona e volta a montá-lo melhor do que estava. É como alguém que ouve um motor e não consegue evitar ouvir. O consultor parecia cético. Isso não é exatamente um critério de admissão mensurável. Paixão também não é, disse eu. Mas é a única coisa que importa. Pedro sorriu. Ainda era uma expressão nova no seu rosto. Os músculos ainda não tinham recuperado totalmente a memória de como se faz, mas estava a ficar mais fácil. Era um sorriso cansado, ainda manchado de anos de dor, mas genuíno. E senti naquele momento que ele estava a começar a entender a diferença entre construir um império e construir um legado. Uf, isto tudo é tão irreal, sabem? Sinto-me um bocado como um peixe fora de água. Há umas semanas, eu estava a pensar em como pagar as contas da luz e a pedir emprestado ao Zé Manel para a gasolina. Agora estou em Lisboa, numa sala chique com gente que fala em quartz e critérios de admissão, e eu só consigo pensar no cheiro a óleo velho da minha oficina no Alentejo. Não me interpretem mal, é incrível. Mas é como se a minha vida, de repente, tivesse sido reescrita por outra pessoa. Estou a fazer planos para uma escola inteira. Eu, o João, que mal conseguiu acabar o liceu porque o meu pai precisava de ajuda na oficina. O Pedro Mendes, o magnata que parecia feito de mármore, está a confiar em mim com milhões de euros e com a visão do seu filho. E eu, que só sei apertar porcas e ouvir motores, estou aqui a falar sobre talento e paixão como se fosse um catedrático. É ridículo, absurdo, mas também é excitante. Como se finalmente aquilo que o meu pai e o meu avô me ensinaram fosse visto como mais do que apenas trabalho manual, mais do que apenas sujar as mãos. É como se a verdade dos motores, a simplicidade e a complexidade que aprendi no silêncio da minha oficina estivesse prestes a ser partilhada com o mundo. Mas será que o mundo vai ouvir? Será que vai entender? Eu só espero que sim e que não me perca pelo caminho. A Sofia precisa de mim inteiro, não de uma versão CEO do pai dela. Ok, de volta à história. A construção do Instituto Técnico Marcos Mendes avançou rapidamente. Pedro não se limitava a passar cheques. Ele aparecia todas as semanas, por vezes 2 vezes por semana. Conduzia de Lisboa no seu McLaren, o 720S laranja papaya, a funcionar perfeitamente. Aquele solenoide de 150 euros a fazer o seu trabalho sem queixas, e Pedro caminhava pelo local de construção de jeans e botas de trabalho. A primeira vez que o encarregado de obra viu Pedro Mendes com botas de trabalho, ligou para a mulher. Não vais acreditar em quem está na minha obra a carregar madeira. Eu estava lá ainda com mais frequência. Dividia o meu tempo entre a oficina, que ainda era o meu sustento, e o local de construção, que se estava a tornar o meu propósito. A Sofia vinha comigo à obra aos fins de semana. Usava um capacete de obra em miniatura que o encarregado tinha encomendado especialmente para ela. E ela caminhava pelo edifício com uma seriedade que fazia os homens sorrirem. Papá, para que serve esta sala? Perguntou ela um sábado, de pé no que viria a ser a baía de diagnóstico principal. Aqui é onde os alunos vão aprender a ouvir motores. Como tu ouves? Exatamente assim. Vais ensiná-los a coisa da mão? A coisa em que pões a mão no carro e fechas os olhos. Essa vai ser a primeira lição, minha princesa.
Bom, porque essa é a melhor parte. Luiz Costa apareceu uma terça-feira sem aviso. Conduziu 2 horas desde o porto no seu jipe pessoal, entrou na obra, encontrou-me e ficou à minha frente com a expressão de um homem que tinha ensaiado um discurso e se esquecido de todas as palavras. Eu quero ensinar, disse Luiz. Tenho pensado nisso desde aquele dia na sua oficina e não consigo parar de pensar. 28 anos de experiência e falhei o que o senhor apanhou em 10 minutos. Isso incomoda-me. Deve incomodar-me. E a única forma de eu acertar é garantir que a próxima geração não comete o mesmo erro. Ele queria vir do porto todos os fins de semana, de sexta à noite a domingo à tarde. Eu cubro as minhas viagens. Luiz, o Instituto cobrirá as suas viagens. Não quero o dinheiro do Instituto. Isto é penitência. Deixe-me fazê-lo à minha maneira. Apertei a mão dele. Bem-vindo a bordo. Antônio Pereira ligou na mesma semana. Falei com a minha mulher. Ela pensa que estou a ter uma crise de meia-idade, mas ela apoia-me. Quero ensinar o currículo específico da McLaren, o conhecimento de fábrica, mas também quero aprender consigo, João. Quero aprender o método de ouvir a coisa da mão no capô que o seu pai lhe ensinou. Porque 18 anos na McLaren ensinaram-me muito sobre motores e absolutamente nada sobre instinto. Venha quando quiser, Antônio. As portas estão sempre abertas. O seu avô também costumava dizer isso, não é? Como soube? O Zé Manel contou-me. Tenho-lhe ligado de poucos em poucos dias. Aquele velho tem mais conhecimento no dedo mindinho do que a maioria dos manuais de diagnóstico em 1000 páginas. Ao terceiro mês, o corpo docente estava a formar-se de maneiras que eu não tinha antecipado. Ricardo Silva, que antes estava tão irritado, ofereceu as suas baías de serviço da concessionária para sessões de prática avançada. Os alunos trabalhariam em Ferraris e Lamborghinis de clientes reais sob supervisão. Manuel Rodrigues montou um fundo de bolsas de estudo com um depósito inicial de 200 mil euros e um compromisso de igualar doações até 1 milhão por ano. Onde estava o homem que ria de mim? Onde estavam os céticos? Acontece que a humildade tem o poder de unir as pessoas. Mas a doação que me tocou mais fundo, a que me fez sentir um nó na garganta, veio de uma fonte que eu nunca esperaria. Estava na oficina uma tarde, a terminar uma mudança de óleo num Honda de um cliente habitual, quando uma mulher entrou. 40 e poucos anos, cabelo escuro, elegante, mas cansada da forma como a tristeza cansa as pessoas. Não fisicamente, mas na alma. Ela olhou à volta da oficina com uma expressão que eu não conseguia ler totalmente. Ela olhava para as manchas de óleo no chão, para o cheiro a metal e graxa, para o calendário da capela do Zé na parede que nunca mudávamos. Quase podia ver na sua cabeça o Pedro de joelhos a chorar. Entrei naquela oficina e o cheiro a óleo e borracha queimada atingiu-me. Inesperado, visceral. Durante anos, este cheiro tinha sido o meu inferno pessoal. O cheiro que levava à garagem, aos carros, ao autódromo. A cada cheiro, eu via o carro do meu Marcos embater naquele muro. Mas aqui era diferente. Era um cheiro de trabalho, de vida, de esperança. Pedro tinha me ligado 2 dias depois a chorar. Não o tinha ouvido chorar desde o funeral do Marcos. O meu ex-marido, o homem de ferro desfeito. Ele falou do João, do solenoide da aposta e depois, entre soluços, do Instituto. Do sonho. O sonho do meu Marcos. Nunca deixei de chorar pelo meu filho, mas a minha dor foi diferente da do Pedro. Ele transformou a dele em raiva, em desprezo. Eu transformei-a em silêncio, em invisibilidade. Desapareci na minha própria tristeza e deixei o mundo seguir sem mim. Mas quando ele falou da escola, senti algo despertar em mim que pensei que estava morto. Marcos amava carros, amava a mecânica, amava tudo nos motores. Costumava dizer que queria abrir uma oficina um dia, onde qualquer pessoa pudesse aprender,
independentemente do seu background. Ele dizia que o mundo dos carros era demasiado elitista, demasiado fechado, demasiado obcecado com credenciais. Este instituto é o sonho dele. Não o do Pedro, não o do João. É do Marcos. E eu queria fazer parte disso. A minha carteira, o cheque, 500 mil, era o meu amor, a minha promessa ao meu filho. A senhora é a Helena Mendes? Perguntei. Sim, senhora. Meu nome é Helena Mendes. Sou a ex-mulher do Pedro. Senhora Mendes, é uma honra conhecê-la. Deixei a chave e limpei as mãos. Ela olhou à minha volta. Então, foi aqui que aconteceu. Foi aqui que o meu ex-marido voltou a ser um ser humano. Um sorriso triste brincava nos seus lábios. Algo parecido. Ele ligou-me, sabe? 2 dias depois. A primeira vez que ligava em 3 anos. Estava a chorar tanto que mal conseguia entender metade do que dizia. Mas percebi o suficiente. Falou-me de si, do que fez, do solenoide e do diagnóstico e da aposta. E falou-me do instituto. Ele está a investir tudo o que tem nele. Eu sei, é por isso que estou aqui. Ela abriu a sua mala e tirou um envelope. Lá dentro, um cheque. Estendeu-o para mim. Olhei para o valor e a minha visão ficou turva. 500 mil euros. A ordem do Instituto Técnico Marcos Mendes. Eu não posso. Comecei. Pode e vai, disse Helena. A sua voz era firme, mas os seus olhos estavam molhados. O Marcos também era meu filho. Também o perdi. E durante 5 anos, estive tão desfeita quanto o Pedro, só que mais calada. Não me tornei cruel. Tornei-me invisível. Desapareci na minha própria tristeza e deixei o mundo seguir sem mim. Ela empurrou o cheque para mais perto. Quando ouvi falar do instituto, algo despertou em mim que pensei que estava morto. O Marcos amava carros. Amava a mecânica, amava tudo nos motores. Costumava dizer que um dia queria abrir uma oficina onde qualquer pessoa pudesse aprender, independentemente do seu passado. Ele dizia que o mundo dos carros era demasiado elitista, demasiado fechado, demasiado obcecado com credenciais. A sua voz embargou. Este instituto é o sonho dele, João. Não do Pedro, nem seu. É do Marcos e eu quero fazer parte dele. Eu peguei no cheque. As minhas mãos tremiam ligeiramente. Era o peso de um sonho partilhado, de uma dor que se transformava em propósito. Gostaria de ver o edifício? Perguntei, a voz um sussurro. Gostaria muito. Eu levei a obra. Ela caminhou pelas baías semi-acabadas, pelas salas de aula com a fiação a pender dos tetos abertos, o espaço que se tornaria a área comum dos estudantes. Passou a mão pela parede de betão onde a placa de bronze da dedicatória penduraria. Posso adicionar algo à placa? Perguntou ela. Claro. Queria que dissesse, para o Marcos, que acreditava que mãos abertas constroem mais do que punhos fechados. Isso é lindo. Foi algo que ele disse na sua formatura do liceu. Tenho guardado essas palavras na minha carteira há 9 anos. Helena não apenas doou dinheiro. Ela voltou na semana seguinte com uma proposta. Era psicóloga licenciada e tinha passado os últimos 3 anos a trabalhar com grupos de apoio à dor. Queria criar um programa de aconselhamento no instituto, não apenas para os alunos, mas para qualquer pessoa na indústria automóvel que lida com perdas, traumas ou o peso psicológico de um trabalho de alta pressão. Os mecânicos têm uma das taxas mais altas de depressão e abuso de substâncias de qualquer profissão, disse ela a Pedro e a mim durante uma reunião na obra. Ninguém fala sobre isso, ninguém o aborda. Estes homens e mulheres carregam uma enorme responsabilidade. Um erro pode custar vidas e não há um sistema de apoio. Ninguém que os ajude. Pedro olhou para a mesa. Ele sabia que ela estava a falar de mais do que estatísticas. Estava a falar dos mecânicos que tinham preparado o carro do Marcos. Estava a falar do que a pressão, a negligência e a falta de apoio podem levar. Construa o programa, disse Pedro baixinho. Tudo o que precisar.
Vou precisar de um gabinete no instituto. Terá. E vou precisar de si numa das minhas sessões, Pedro. Ele levantou a cabeça. Eu? Começou o trabalho de mudança, mas começar não é terminar. Precisa de falar com alguém que não está interessado em fazê-lo sentir-se melhor. Precisa de falar com alguém cujo trabalho é ajudá-lo a curar-se. A sala ficou em silêncio. Observei o rosto de Pedro, vi a resistência aumentar e depois lentamente diminuir. Está bem, disse Pedro. Eu farei isso. Era uma palavra pequena para uma mudança sísmica. Eu sabia, Helena sabia, e Pedro, que tinha passado 5 anos a recusar-se a ser vulnerável com qualquer pessoa, sabia-o acima de tudo. O instituto abriu num sábado em março, 6 meses depois do dia em que um McLaren laranja-papaya morreu na autoestrada A2, em frente a uma oficina que o mundo tinha ignorado. 500 pessoas compareceram. Mecânicos, empresários, estudantes, famílias, jornalistas e uma equipa de televisão de Lisboa que tinha ouvido a história e queria documentá-la. O edifício estava lá acabado. As baías estavam equipadas. Os carros estavam nos seus lugares. Uma Ferrari 458 doada por Ricardo. Uma Lamborghini Huracan com uma cablagem avariada. 3 McLarens da coleção pessoal de Pedro. 2 Porsche 911 turbos. E uma fila de carros do dia a dia em que eu tinha insistido. Hondas, Toyotas, Fords, porque um verdadeiro mecânico respeita todas as máquinas igualmente. O Zé Manel cortou a fita. As suas mãos tremiam, mas a sua voz não. Há 50 anos, disse ele, de pé, na entrada com tesouras que eram comicamente grandes nas suas pequenas mãos. Um homem chamado Antônio Santos abriu uma oficina com uma chave de bocas e um macaco emprestado. Ele ensinou o seu filho, Carlos. Carlos ensinou o seu filho, João. E agora João vai ensinar o mundo. Ele cortou a fita. A multidão aplaudiu. Os 24 alunos da primeira corte já estavam lá, sentados nas primeiras filas. 12 jovens e 12 jovens mulheres, com idades entre 17 e 23 anos. Cada um vindo de uma família que não podia pagar a educação tradicional. Tinham sido selecionados entre mais de 300 candidatos, não por notas de testes ou históricos escolares, mas por um único critério. Eu tinha entrevistado cada um pessoalmente e pedido que ouvissem uma gravação de um motor e me dissessem o que ouviam. Os 24 que ouviram mais tornaram-se a primeira turma. Entre eles estava uma rapariga chamada Rosa Pinho, de 20 anos, que tinha sido recusada em 6 oficinas por ser mulher. A 7ª oficina disse-lhe para ir para a escola de secretariado. A 8ª riu-se. Ela tinha encontrado a inscrição do Instituto online, preencheu-a numa biblioteca pública porque não possuía um computador. E durante a sua entrevista, ela identificou uma falha de ignição no cilindro 3 de uma gravação de V6 que eu tinha escolhido especificamente porque era subtil. Ela apanhou-a em 4 segundos. Bem-vinda à família, disse-lhe eu. Ela chorou por 10 minutos. Havia também o Miguel Costa, de 18 anos, que tinha andado 13 quilômetros para cada lado para o seu trabalho anterior numa oficina de mudanças de óleo que lhe pagava 6 euros por hora por fora. Quando Pedro soube da caminhada, dirigiu-se pessoalmente à casa de Miguel e entregou-lhe as chaves de uma moto Honda usada. Miguel olhou para as chaves como se fossem feitas de metal alienígena. Não posso aceitar isto, senhor. Pode, e aqui está o porquê. Vai ser um dos melhores mecânicos deste país. E o melhor mecânico do país precisa de chegar a horas. Como sabe que vou ser um dos melhores? Porque o João diz, e o João ainda não se enganou. A Sofia estava lá também, claro. Sentou-se na primeira fila ao lado do Zé Manel, a usar um par de óculos novos, armação roxa, escolha dela, que Pedro tinha pago na semana a seguir ao aperto de mão. Ela podia ver claramente pela primeira vez em quase um ano, e passou a cerimônia a olhar para tudo e para todos
com os olhos arregalados e famintos de uma criança a quem o mundo tinha sido devolvido em foco. Quando chegou a minha vez de falar, quase não consegui chegar ao pódio. As minhas pernas pareciam pesadas. A minha garganta estava apertada. Olhei para a multidão, 500 pessoas, câmaras, microfones, e por um momento voltei à minha oficina, sozinho, coberto de graxa, a perguntar-me como ia pagar a conta da eletricidade. Depois senti um puxão na minha mão. A Sofia olhou para mim através daqueles óculos roxos. Vai, papá, fala-lhe sobre o ouvir. Caminhei até ao pódio. Segurei as bordas com as duas mãos e falei: o meu nome é João Santos. Eu sou um mecânico. Não é o que eu faço, é o que eu sou. O meu avô era mecânico. O meu pai era mecânico. E se a minha filha decidir ser mecânica, ela será a 4ª geração de Santos que acredita que trabalhar com as mãos é uma das coisas mais honrosas que um ser humano pode fazer. A multidão ficou em silêncio. Não um silêncio educado, mas um silêncio de respiração suspensa. Há 6 meses, um homem veio à minha oficina e disse-me que eu não era nada. Disse-me que a minha educação não valia nada. A minha experiência era uma piada. O legado da minha família era sem sentido. Apostou comigo que eu não conseguiria fazer a única coisa para a qual nasci. E quando lhe provei que estava errado, algo aconteceu que nenhum de nós esperava. Tornamo-nos parceiros, tornamo-nos amigos e construímos isto. Olhei para Pedro, que estava sentado na 2ª fila com lágrimas a correrem livremente pelo seu rosto, sem fazer qualquer tentativa para as parar. Helena estava ao seu lado, a segurar-lhe a mão. Este instituto não é sobre carros, é sobre pessoas. É sobre cada miúdo a quem disseram que nunca seria nada porque não podia pagar a escola certa. É sobre cada mecânico que foi desprezado por alguém que pensa que um certificado importa mais do que a competência. É sobre provar que o conhecimento passado de mão em mão, de coração a coração, de geração em geração, vale tanto quanto qualquer diploma em qualquer parede. Fiz uma pausa. Peguei na fotografia que tinha trazido comigo. A mesma fotografia da minha caixa de ferramentas. 2 homens de macacão, de braços dados, a sorrir em frente a uma oficina que ninguém notava. O meu pai costumava dizer-me uma coisa todos os dias. Ele dizia: João, o motor nunca mente. Se ouvires com o coração, ele diz-te o que precisa. Eu achava que ele estava a falar de carros. Não estava. Estava a falar de pessoas. Estava a falar de vida. Estava a falar da verdade de que nenhuma máquina e nenhum ser humano conseguem esconder o que realmente se passa lá dentro, se nos importarmos o suficiente para ouvir. Coloquei a fotografia no pódio. Este instituto é dedicado a 2 homens que nunca se conheceram, mas que se teriam entendido perfeitamente. O meu pai, Carlos Santos, que morreu a fazer o que amava, e Marcos Mendes, que morreu demasiado jovem, com o sonho de um mundo onde o talento importa mais do que a linhagem. Olhei para Helena, que segurava a mão de Pedro. Olhei para o Zé Manel, que segurava a mão da Sofia. Olhei para Luiz e Antônio, que estavam de pé lá atrás com os braços cruzados, não em julgamento, mas em reverência. Olhei para os 24 alunos que estavam prestes a iniciar a jornada mais importante das suas vidas. Bem-vindos ao Instituto Técnico Marcos Mendes. Ponham as mãos no capô, fechem os olhos e ouçam. O aplauso começou lentamente como uma tempestade a formar-se. Algumas gotas, depois mais algumas. Depois uma parede de som que me atingiu com tanta força que tive de agarrar o pódio para me manter de pé. 500 pessoas de pé. O Zé Manel a soluçar abertamente no seu fato grande demais. A Sofia a aplaudir com as 2 mãos acima da cabeça. Os seus óculos roxos a refletirem as luzes do palco. Pedro com o rosto nas mãos, a chorar abertamente. O braço de Helena à volta do seu ombro. Ambos a apoiarem-se mutuamente através da dor e da alegria,
e da verdade impossível de que a pior coisa que lhes tinha acontecido tinha levado, de alguma forma, a isto. Ricardo Silva virou-se para Manuel Rodrigues e disse baixinho: Eu vendo Ferraris para viver. Já vi muitas coisas impressionantes, mas nunca vi nada assim. Manuel acenou. Aquele homem acabou de provar que tudo o que pensávamos saber sobre valor está errado. Nas semanas que se seguiram, o Instituto ganhou vida de maneiras que os números não conseguiam capturar. Rosa Pinho tornou-se a melhor aluna de diagnóstico da primeira coorte. Tinha um dom, o mesmo dom que eu tinha, o mesmo dom que o meu pai e o meu avô tinham. E em 3 meses, estava a diagnosticar motores que deixavam os seus colegas de turma perplexos, a resolver problemas com um brilho metódico que me fez ligar ao Zé Manel uma noite e dizer: Acho que encontrei o próximo. O próximo o quê? Perguntou o Zé Manel. O próximo ouvinte? O documentário sobre a minha história continuou a ganhar força. 15 milhões de visualizações tornaram-se 20 milhões. Depois 30. Noticiários de todo o país pegaram na história. Começaram a surgir convites, palestras, entrevistas, ofertas de parceria de empresas automóveis. 3 novos campi foram planeados no primeiro ano: Porto, Évora, Algarve. 120 bolsas de estudo por ano, financiadas por uma rede crescente de doadores que tinham assistido a um filme de 15 minutos sobre um pai solteiro e um McLaren morto e sentiram algo mudar dentro deles. Eu recusei todas as ofertas corporativas que vinham com condições, todas as parcerias que exigiam comprometer o processo de admissão, todos os patrocinadores que queriam pendurar o seu logótipo na parede em troca de influência no currículo. No momento em que outra pessoa decidir quem entra e o que ensinamos, disse a Pedro, tornamo-nos exatamente aquilo contra o qual estamos a lutar. Pedro apoiou-me sempre. A sua casa, as suas regras, dizia ele. Eu sou apenas o senhorio. Mas ele era mais do que isso, e toda a gente sabia. Pedro Mendes, o homem que 6 meses antes tinha entrado numa oficina avariada com crueldade na voz e um filho morto no coração, tinha se tornado algo que nenhum dos seus perfis na Forbes alguma vez capturara. Tinha se tornado gentil. Não gentil de forma performática, não gentil de forma filantrópica, mas genuinamente, silenciosamente gentil. O tipo de gentileza que se manifesta em pequenas ações que ninguém fotografa. Ele levou o Miguel ao dentista quando o miúdo teve um abscesso e não tinha seguro. Sentou-se com a Rosa depois de um dia particularmente brutal, quando um instrutor visitante de uma concessionária fez um comentário sobre mulheres não pertencerem a uma oficina. E disse-lhe que esse homem é o passado. Tu és o futuro, e o futuro não precisa da permissão dele. Ele ainda ia às sessões de Helena todas as quartas-feiras. Ainda chorava às vezes quando a dor o assaltava em momentos que não esperava. Uma música que Marcos costumava tocar, o cheiro a óleo de motor num dia quente, o som de um jovem a rir na baía da oficina. Mas as lágrimas vinham de forma diferente agora. Vinham com suavidade em vez de raiva. Vinham e iam como o tempo, em vez de se instalarem como escuridão permanente. Todas as noites, depois que os alunos iam embora e as baías ficavam silenciosas, e o edifício se acalmava no zumbido dos seus próprios sistemas, eu caminhava sozinho pela oficina. Passava pelos Ferraris e pelos Lamborghinis e pelos Porsches. Passava pela estação de diagnóstico da Rosa, onde ela sempre deixava as suas ferramentas arrumadas, com uma precisão que me lembrava o meu pai. Passava pelo Centro de Apoio à Infância, onde naquela tarde um menino de 2 anos tinha dado os seus primeiros passos, enquanto a sua mãe aprendia a reconstruir uma transmissão na sala ao lado, e depois parava no McLaren. Laranja papaya silencioso permanente. Um monumento de 300 mil euros a uma verdade de 150 euros. Pousei a minha mão direita no capô. A fibra de carbono estava fria agora, o sol do Alentejo há muito tempo que se tinha ido. Fechei os olhos e, no silêncio do edifício vazio,
No espaço entre uma batida do coração e a seguinte, sussurrei as mesmas palavras que sussurrava todas as noites. Conseguimos, pai. E algures para lá do silêncio, para lá das luzes fluorescentes e das paredes de betão e das placas de bronze e das máquinas a dormir, juro que ouvi a voz do meu pai, fraca e quente e firme, como sempre fora, a dizer a única coisa que sempre precisava de ser dita. Eu sei, João. Estive a ouvir o tempo todo. Abri os olhos, tirei a mão do capô, saí do edifício, entrei na minha carrinha e fui para casa, para a minha filha, que esperava no alpendre com os seus óculos roxos, um livro no colo e uma pergunta que tinha guardado o dia todo. Papá, posso aprender a coisa da mão amanhã? Amanhã? Disse eu, surpreendido. Não pensava que ela se lembrasse. Ela sorriu. E naquele sorriso, naquele pequeno, feroz sorriso de 7 anos, vivia a quarta geração, o próximo par de mãos, o próximo ouvinte. A prova de que o conhecimento não morre quando o professor morre, que o amor não para quando o coração para, e que a verdade, a verdadeira verdade, aquela que nenhuma quantia de dinheiro ou poder ou crueldade pode comprar ou quebrar ou silenciar, passa de mão em mão, de coração a coração, de pai para filha, para sempre. O motor nunca mente, e nem o amor que escuta. E pronto. Hoje, meses depois de tudo isto, a vida não é o conto de fadas que se vê nos filmes, mas é melhor, mais real. A Sofia pergunta-me, de vez em quando, se fiz a coisa certa ao não aceitar o dinheiro do Pedro. Eu digo-lhe que sim, que algumas coisas não têm preço, mas, para ser honesto, ainda me pergunto, aqueles 250 mil euros teriam mudado tanta coisa. Mas será que me teriam mudado a mim? Não sei. O Instituto floresceu, claro. Temos miúdos que sem isto estariam perdidos. E Pedro está melhor. Ainda o vejo às quartas-feiras. Ele vai às sessões da Helena e, às vezes, passamos na minha oficina depois e ele bebe um café comigo. Já não há raiva nos olhos dele, só uma tristeza silenciosa que eu acho nunca irá desaparecer totalmente. Nem deve. É o que o torna humano. Quanto a mim, a minha vida continua a ser a mistura de graxa e de sonhos, de contas para pagar e de um legado para construir. A incerteza é constante, a alegria intermitente, mas a paixão, essa, nunca morre. É assim a vida, não é? Cheia de surpresas, de perdas, de segundas oportunidades que aparecem de onde menos esperamos. E tudo o que podemos fazer é pôr a mão no capô, fechar os olhos e ouvir, com o coração.